A nossa convidada de hoje é daquelas pessoas que faz acontecer. Há cerca de um ano, ela veio conversar comigo que queria sair do emprego atual para trabalhar na psicoterapia. Ela foi imparável. Ela deu entrevistas para revista, ela criou conteúdo para as redes sociais, ela fazia aula todos os sábados, ela fez conexões, ela começou a trabalhar no espaço físico, online, enfim, ela não parou e hoje em dia ela colhe frutos maravilhosos dessa trajetória dela. Ela é a mãe da Liz, a esposa do Luan e a minha amiga. Ela é a Bruna Derzi. Olá, Bruna, seja muito bem-vinda. Obrigada. Olha, nesse último ano você fez muita coisa, isso não parou. E como Não, que está sendo essa sua experiência de conciliar a psicoterapia, né, que é um trabalho mais autônomo, sim. com você ainda tem um trabalho, No serviço público. serviço público, como que está sendo assim essa loucura de vida atualmente? Assim, na verdade, né, acho que quando tu fez a apresentação, obrigada. Foi muito disso, assim. Eu acho que nesse foi um processo de transição. Nenhum processo de transição ele é fácil nem simples, né? As pessoas só veem um recorte do que está ali. Mas dentro desse processo de transição, eu descobri uma paixão. Então, a psicoterapia é uma paixão. E eu acho que quando a gente está apaixonado, a gente começa a fazer muitas ações, né? E aí eu comecei a tomar todas essas ações que eu nem consegui, talvez, me dar conta. Tô falando, nossa, fiz tudo isso. Mas, e tem sido, assim, conciliar os pratos. Hoje eu sou funcionária pública da Universidade do Porto, trabalho com a psicoterapia na SL e também online. E conciliar esses pratos não é fácil. Mas eu acho que ele é muito mais prazeroso, o processo ele é muito mais interessante, porque tem uma paixão envolvida, que é atender dentro da psicoterapia individual. E aí é isso, tem sido assim. É, nossa, incansável. E você, além de tudo, deu aula no meu curso, no Sua Voz, Sua Sim, Marca. Você, aliás, assim, eu sou eternamente grata, porque a Bruna foi uma incentivadora. Ela dizia: se comunica tão bem, tem que criar um curso, tem que ensinar isso para as pessoas. E aí eu te convidei, porque eu admiro muito o seu trabalho, te convidei para dar uma aula sobre quais pensamentos, quais histórias os seus pensamentos te contam sobre o medo de não aparecer, né? A vergonha de aparecer nas redes sociais, em vídeos, sim. enfim. E me conta um pouco como que é isso, da onde vem essa vergonha que as pessoas têm de aparecer? Tá, antes de falar sobre a vergonha de aparecer, né? Mas acho que tem uma situação, você falou assim, que eu te incentivei muito a abrir o curso, a fazer e tudo mais. Então, tu também me incentivaste muito para estar onde eu tô. Eu lembro de uma cena assim que para mim ela é impagável. A gente estava naquele festival da cerveja, não sei se você lembra, É. e a gente sentada assim no meio da grama, vendo nossas filhas brincarem. E eu, Renata, eu não sei e tal. Bruna, tá competente, tá inteligente, tudo que tu fizer vai dar certo e tal. Olha eu, olha a minha história, olha a história do Avner, né, e tal. E eu costumo dizer que as palavras elas têm muito poder. No meu trabalho, então, a gente trabalha com a oratória, né? Tu trabalha com a oratória e Sim. o sua voz, sua marca tem a ver com isso. E aquelas palavras foram muito importantes para mim. Porque eu estava numa fase onde o mundo todo estava me dizendo: não, tu tem vários anos de experiência em recursos humanos, não, tu és funcionária pública, não, e isso e tudo mais. Pô, fazer, depois de muitos anos, investir numa especialização em psicoterapia, mergulhar nesse mundo e tudo mais. Tu foi a primeira pessoa a me dizer: vai, amiga, vai dar certo, né? Então, assim, muito obrigada. Acho que Ah, de nada. as É, palavras realmente têm muito poder. Naquele momento, sim. elas foram muito importantes para mim, assim, ainda são. E aí eu acho que é importante compartilhar isso primeiro. Então foi recíproco, assim, quando eu comecei a te dizer, olha, vai lá, faz o curso, faz o teu curso, com a tua voz, com a tua forma e tudo mais, é porque eu sei da tua competência, da forma como tu aparece nas redes e tudo mais, então eu também admiro muito o teu trabalho. Ah, obrigada. E assim, você falou sobre a questão do curso. Quando você me convidou, primeiro foi um prazer enorme ter sido convidada para dar um workshop. Uma outra paixão minha é o ensinar, mas ela estava um pouco adormecida, como muitas coisas na minha vida. E aí, ok, eu falei, não, vamos fazer um workshop mais experiencial para as pessoas, né? Trazer uma coisa mais na vibe da Renata, que seja uma coisa mais leve para o público dela e tudo. E, e a gente falou dentro desse workshop exatamente isso, né? Que os pensamentos, os nossos pensamentos, eles vão nos contando algumas narrativas. Essas narrativas muitas vezes são negativas.
E essas narrativas negativas, elas vão nos impedindo de caminhar, né, de fazer tudo isso que eu falei sobre essa paixão, por exemplo, de caminhar em prol daquilo que faz sentido pra gente. Em prol, por exemplo, de uma carreira que faça sentido, em prol de ser uma boa mãe, em prol de ter momentos de qualidade em família, enfim. E a nossa mente a gente vai grudando, né, nessas narrativas. E eu acho que foi bem interessante, né, assim, na minha visão, a workshop, muito nesse sentido. E muitas pessoas começam a ter esse medo no sentido de elas vão grudando nos pensamentos. Então, elas vão grudando no pensamento, eu não sou capaz, eu não vou conseguir, tem muita gente melhor do que eu. E em vez de estar focando naquilo que faz sentido para elas. Então, acho que a grande questão para lidar com o medo, primeiro é entender que ele existe. É reconhecer que ele existe. E depois a gente começa a trabalhar, né? Dentro, cada um com seu processo individual, que na psicologia é muito isso, cada um tem seu caminho, digamos assim, a trabalhar para aquilo que faz sentido para aquela pessoa. Só que eu sempre coloco que ser a principal pedra no nosso próprio caminho, deixar que os nossos pensamentos sejam a nossa principal pedra no nosso próprio caminho, é a nossa grande questão, né? Então, é como lidar com esses pensamentos e como fazer com que eles não nos impeçam de fazer o que faz sentido para nós. Eu acho que foi por isso que a gente também escolheu o tema juntas do workshop. Eu acho que de alguma forma deu certo. Eu lembro que a sua aula, as pessoas ficaram muito, elas se abriram muito, Sim, contaram muito por que que não queriam, por que que tinham vergonha de aparecer, que era julgamento da família, enfim, era julgamento de falar alguma coisa errada. Eu lembro que as pessoas se abriram muito, refletiram muito sobre tudo aquilo e começaram a... Eu lembro que teve uma aluna que saiu, lá mesma hora ela abriu os stories, começou a gravar um monte de stories. Ela me mandou mensagem, foi muito legal. Então, assim, é muito bom isso, você vê as pessoas quebrando essa barreira. Sim. Que é realmente muito difícil. Eu tinha essa barreira, você também. Sim, né? e até mesmo na hora da aula, né, do workshop, eu coloquei a minha própria história, porque eu acredito que, assim, aquela questão da humanidade compartilhada, sabe? Tipo assim, você coloca a sua história e a pessoa começa a pensar, mas não é só comigo, né? Nós somos humanos, exatamente. Nós precisamos um dos outros. Então, quando eu coloquei a minha história, foi exatamente para deixar as pessoas à vontade para colocarem as delas. Então, eu tinha muitas narrativas, né? Aí eu tinha a narrativa, nossa, mas você tem, sei lá, 15 anos de experiência em recursos humanos, você vai jogar tudo no lixo? Não é no lixo. Os recursos humanos, eles hoje agregam. Tudo vai agregando. Tudo agrega, entende? Tipo, ok, tu tem 36 anos, é mãe, vai gastar energia trocando de área dentro da psicologia? Vou gastar, entende? Por quê? Porque faz sentido pra mim. Tudo isso tornou o que você é hoje. Exato. Eu falava muito isso no curso, né? Da sua história, suas histórias que geraram conflitos que geraram transformações na sua vida, e tudo isso vai fazer parte. E ninguém é igual a ninguém, cada um vai ter a sua história. Não é mesmo. Ainda falando sobre o curso, eu demorei muito para lançar o meu curso, porque eu sempre achava que eu tinha que fazer mais um curso antes de poder ensinar. Sim. A gente sempre acha que não está pronta, não está preparado o suficiente. Agora eu quero a sua opinião como psicóloga mesmo. Como é que a gente pode lidar com essa síndrome da impostora? De sempre achar que não está pronta, tanto para mudar de emprego, para criar um produto novo, enfim, como que a gente pode lidar com isso e vencer esse medo? Acho que a síndrome da impostora está muito relacionada, né, com o nosso autoconceito. Então, a gente tem um autoconceito de quê? A nossa régua, né, eu digo, a nossa régua está muito alta, né, hoje em dia. A gente sempre tem que ser mais, a gente sempre tem que ter mais um curso, a gente tem que ter 10 anos de experiência, a gente tem no nosso autoconceito, né? Nós temos que estar muito atualizados para que a gente, digamos, isso... E mesmo quando a gente tiver, digamos assim, será que a gente vai ter realmente essa coragem, né? Então, acho que a grande questão, e a gente vai fazendo essa síndrome da impostora, né? Do sentido, não sou tão capacitada quanto, e isso vai te gerando sentimentos ruins e, consequentemente, o quê? Estagna. E a gente precisa de movimento, a gente precisa de ação, para que a gente consiga ir atrás das coisas que fazem sentido para nós. Então, dentro desse processo, eu acho que lidar com a síndrome da impostora é muito aquilo do tipo... a gente convida dentro da psicoterapia individual as pessoas a conversarem com seus pensamentos, entenderem o que eles estão querendo dizer para você. Às vezes, eles estão querendo só que você tenha cuidado, mas quando ele te estagna, ele já está ficando adoecedor.
Quando ele está te colocando numa situação de ação em prol daquilo que faz sentido para ti, é porque ele está benéfico, né? Então, os meus pensamentos eles continuam aqui. Os teus possivelmente também ainda existem, por vezes, quando uma coisa dá errado e tudo mais. Mas hoje eu já consigo lidar com eles. Tudo bem, tu quer me dizer para eu ter cuidado. Mas eu comecei a me perguntar, ok, mas o que é que eu posso oferecer para o mundo, né? Tipo, conteúdo. Hoje eu produzo conteúdo no Instagram. E eu fui encontrando a minha forma. E eu gosto muito de escrever. Eu me sinto muito confortável na escrita. Então, ele sempre me dizia para eu não postar porque as pessoas iam me julgar, meus pensamentos estavam ali dizendo. Eu comecei a trabalhar isso dentro da minha psicoterapia também, no sentido de, ok, mas é valoroso para mim ser psicóloga clínica. É valoroso para mim escrever, né, sobre esse tema que eu leio tanto. Então, por que que eu não... será que não é útil para alguém? E aí a gente começa... Quando a gente começa a fazer e como é que é? A ultrapassar a barreira do pensamento limitante, vamos colocar assim, a gente começa a ver que, nossa, eu criei uma fantasia tão grande, né? É tão natural. E hoje em dia, depois que você vai treinando, a coisa vai fluindo. Vai ficando mais fácil. É aquilo que a gente se preocupa tanto com a gente, às vezes, pensa só na gente, mas não pensa no que a nossa mensagem pode transformar, como que a gente... As pessoas estão deixando de receber o que a gente tem a oferecer por preocupação nossa. Sim. E a síndrome da impostora, hoje em dia eu vejo muito mais como um cuidado que a gente tem, né? Porque quem não tem síndrome da impostora talvez não está tão preocupado com a entrega que vai fazer. Exato. E a pessoa que tem aquilo é porque ela quer realmente entregar o melhor, mas é o que você disse, não pode paralisar. Exato. Quando paralisa é quando está adoecendo, assim, né? De alguma forma, está trazendo prejuízos para nossa vida. E você também participou do curso Sua Voz, Sua Marca como aluna. Sim. E assim, finge que eu não tô aqui. Mas conta como que foi essa experiência. Tá, gente, assim, o que acontece? A Renata, ela é uma jornalista incrível. Obrigada. E ela, assim... Tá muito puxação de saco. Eu puxando seu saco, você é o meu. Não tem problema. Mas, assim, a gente é amiga, todo mundo sabe, não tem problema. Ela tá aqui, né? A gente tá aqui nesse bate-papo. Mas o que acontece? Também ser muito criativa. E outra coisa, assim, eu acho que tem 3 pontos que eu senti muito no curso, que eu acho que é seu. Por isso que ele é sua voz, sua marca, acho que é a tua voz ali representada, digamos assim. Que é a leveza. Eu acho que eu te falei isso várias vezes. Às vezes o mundo do marketing é muito pesado, principalmente assim, eu que venho da psicologia, quando eu comecei a lidar com o mundo do marketing, nossa, sei lá, tem que postar 3 vezes, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e eu, nossa, e todas as vezes que eu ia conversar contigo, tu já vinha com uma outra perspectiva. Então, naturalmente, como essa és tu na tua vida, como profissional, tu conseguiu levar essa leveza pro curso, do tipo, você vai encontrar o seu caminho, tá aqui como é que funciona o algoritmo, tá aqui como é que se faz, como é que é um storytelling, né? Tá aqui como é que estão as coisas. Então, assim, eu achei que o curso foi leve, muito organizado. Então, tipo assim, a gente já saía, já tinha o resumo do Notion, o grupo tava ali. Também achei que conseguiu formar um grupo. Acho que também a gente atrai, né? A gente atrai o que a gente é. Então, o grupo também estava muito coeso, grupo participativo, quem podia estar participando naquele dia presencial, quem não podia online dizer, olha, depois eu vou lá assistir. Eu acho que as coisas foram fluindo de uma forma muito natural. Então, acho que os módulos... Eu gosto muito das aulas ao vivo, né? Eu sou aquela aluna que adora aula ao vivo. Acho que eu tenho mais disciplina, participo mais, gosto de falar, perguntar, né? Eu também, como aluna, né? Tu sabe, eu vou lá e perguntar. E veio um conteúdo muito rico, assim, e muito enriquecedor no sentido de, pô, por que eu tava com tanto medo, sei lá, de abrir uma caixinha no Stories, né? Qual o problema, né? Porque veio um monte de pergunta que eu não sei responder e tal. E aí tu desmistificou um pouco isso, falou da importância, por exemplo, de ter uma caixinha porque interage com o público que tá te seguindo. Não é só o teu instinto, né? E aí isso me fez, tipo, no outro dia dizer, não, peraí, deixa eu testar, né? Pode ser que eu não me sinta confortável, não, mas deixa eu pelo menos testar. Então, eu acho que é isso, você começar a entender a sua voz para depois expressar na sua marca, né? Bonito, hein? Ficou bom, hein, amiga? Ficou bom. As redes sociais estão cheias de pessoas que a gente olha assim, a vida parece perfeita. Sim. E aí acontece que muitas pessoas, até as que têm autoestima já mais baixa, eu acho que deve afetar mais ainda, veem aquilo e começam a se comparar. Ela tem a vida perfeita, eu não tenho. Mas também tem as pessoas que veem aquilo como inspiração. Pô, ela conseguiu isso, eu também vou correr atrás para conseguir. Sim. E na psicologia, como é que você vê isso? Como que a pessoa muda essa chave do
eu queria ser que nem ela, mas eu não sou, para o vou correr atrás para ser como ela. Certo, vou responder essa pergunta com uma analogia que eu uso em consultório. Eu geralmente uso uma analogia, uma vez eu fazendo minha psicoterapia, eu sou psicóloga, mas também faço psicoterapia, acho que é importante. E a minha psicóloga diz, olha, ok, mas tem que entender qual é a tua luz interna, qual é a tua velhinha. Aí eu, faz sentido, ok. E aí, a partir disso, eu comecei, em algumas sessões, quando eu via mais ou menos o mesmo conteúdo, eu adaptei a analogia, digamos, da velhinha interna, de olhar para a velhinha interna, que eu falei assim, imagina a Times Square. Já foi no Times Square? Já. Já foi, eu também já fui. É massa, né? Mas a gente consegue fazer outra coisa se não olhar para aquele vários letreiros? Não. Tchá, 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 tchá. É isso que, para mim, são as redes sociais, a opinião dos outros, o mundo externo, né? Sei lá, você vê, eu no caso que sou psicóloga, um Instagram de uma outra psicóloga, nossa, ela tá dando curso online, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, tá fazendo aquilo outro e tal. E qual o grande... por que é tão difícil não olhar para todas aquelas luzinhas, aquelas luzes da Times Square, né? Com vários letreiros diferentes. É muito mais fácil você olhar para essas luzes do que olhar para sua velhinha interna. É muito difícil, né? E aí é humano. Você tende a querer, tipo, seguir aquelas luzes. Só que o grande exercício ok, o que essa luz quer me dizer, mas o que a minha luz quer dizer? Por isso que tanto a gente prega muito na psicoterapia o tempo para se olhar, o tempo para tipo, ter o teu processo de autoconhecimento. Porque o mundo está tão acelerado, tem tantas estimulações, o telemóvel é uma estimulação pura, né? Que a gente sempre acha que o que está certo é o que está vindo dos letreiros da Times Square, mas não. O que está certo é o que faz sentido para mim, é o que faz sentido para ti. A minha velhinha é diferente da tua e tá tudo bem. Então, isso é um processo. Não tem uma receita de bolo, vai ter novamente isso. Tipo, cada processo é um processo, por isso que a psicoterapia é individual. E nós somos mais de 8, sei lá quantos bilhões de pessoas no mundo e cada pessoa é única. Mas eu uso muito essa analogia porque eu acho que é exatamente isso no mundo, sabe? É tipo, é a Times Square ali o tempo todo. E aí você tem que respirar, fazer muito mindfulness, parar um pouquinho e dizer, ok, mas e aqui? O que faz sentido para mim? A gente compara muito, que tem aquela frase, não compare o palco do outro com o seu bastidor. É muito complicado. A gente está sempre ali vendo o dos outros, mas a gente só está vendo a parte boa, só está vendo o palco, a gente não está vendo o bastidor, que a pessoa tem uma vida super corrida. Só vê close, não vê corre, não vê corre. E aí quando você vai conversar com a pessoa ali, você vê que a pessoa... Quando a gente veio para cá, para Portugal, não tinha aquela coisa de, nossa, ficaram ricos, estão na Europa, ganhando em euro e tal. O corre do imigrante, ninguém sabe, né? Eu até estava conversando com uma amiga minha, que foi uma aluna do curso Sua Voz, Sua Marca, e ela estava dizendo que a gente estava falando como quando você começa a produzir conteúdo para as redes sociais, as pessoas acham que você está muito bem, que sua empresa cresceu. Eu não produzia conteúdo nunca, e quando eu comecei a produzir, muita gente falou assim, nossa, sua empresa cresceu muito. Sim, dá uma outra visibilidade, né? Porque você está na rede social, a pessoa acha que você cresceu, mas às vezes não, a pessoa só é boa mesmo de produzir conteúdo. Outro dia eu até vi o Pedro Sobral, deu uma entrevista, e ele fala assim, eu acho que eu só tenho, acho que ele tem 50 mil alunos, não lembro o número, eu só tenho tantos alunos assim, porque não é porque eu sou bom gestor de tráfego, é porque eu sou bom em criação de conteúdo, porque se fosse só o gestor de tráfego, só apertar botão, eu não teria 55 mil alunos, mas eu faço muito conteúdo, eu apareço, muitas pessoas gostam e compram o meu curso. Então, muitas vezes é isso, a gente acha que as pessoas estão muito bem, estão ali, não sei o quê, mas não... É um recorte, né? Eu acho que assim, é um recorte daquilo que você quer mostrar, que aquela pessoa quer mostrar. Então, por exemplo, assim, na psicologia, eu tipo assim, é muito cuidadoso. A gente tem que ser muito cuidadoso com a divulgação e tudo. Aí, ok, por exemplo, foi uma decisão minha investir num site. E aí, muita gente, pra quê? Não tem necessidade. Mas assim, eu tinha muito a visão de que é como se fosse um investimento a longo prazo. It's ok, é o meu cartão de visita. Eu acho que o online ele tem que ser tão bom quanto o espaço físico, sabe? O mais perto possível, né? Lógico que a relação humana nunca vai, tipo, essa questão do físico é diferente, o tocar, né? O abraçar, enfim. Mas que eles sejam o mais confortável possível, que a experiência do usuário seja o mais confortável possível. Então, ali tem minhas informações, tem mais do que tem no Instagram.
E aí, muita gente, ok, olha pra tua velha interna, o que é que faz sentido pra ti, o que é que tu acredita, como é que tu vai divulgar a tua psicologia, entende? E ok. E aí, uma das coisas que tem no site, por exemplo, que eu amo, é o blog. Então, eu tenho um blog que, ok, a vida é efêmera, eu não consigo escrever lá sempre, mas quando eu escrevo, pra mim é uma catarse, assim. Delícia, sabe? Passei o dia escrevendo aqui e tal, criei uma imagem lá. Como é que é? Eu sou especialista do Canva, né? Então eu gosto das imagens. E, enfim, e cada um vai encontrando onde se sente confortável, Sim. sabe? Mas hoje, essa divulgação do meu trabalho no marketing, ela é muito mais natural do que ela foi um dia. Eu entendi que, ok, eu não preciso ter 50 anos de experiência, eu não preciso ter, eu estudo muito, e aquilo que eu estudo, ele pode digamos assim, se diluir em um post, que ele pode se diluir num texto para o blog. Esses dias a Elsa, que é nossa amiga e psicóloga aqui do Espaço DCL, ela disse, nossa, você escreve tão bem. Eu falei, nossa, obrigada. Você não sabe como, tipo assim, foi o melhor elogio que eu recebi da semana, E sabe? foi uma coisa que você se encontrou. Exato, mas assim, eu não me importo de gravar um vídeo, mas é uma coisa que depois eu já escrevi, já domino o tema, aí eu vou lá e ok, gravo um vídeo. Mas eu acho que isso é um processo, cada um vai encontrando o seu caminho. Mas a gente parte daquilo que a gente conversou do curso, que é tipo, ok, mas não deixa os teus pensamentos, você não é seus pensamentos, né? Sim, exatamente. Então, assim, não deixa os teus pensamentos te pararem, né? Principalmente nas coisas que são valorosas. Sim. E você, da entrevista que você deu para a revista Spot, você Sim. falou sobre o seu período do puerpério, que foi muito difícil, você sofreu uma depressão pós-parto, Sim. e a psicóloga foi fazer terapia e conseguiu. Sim. Como que tá essa sua questão agora ainda mais com agora que você é empreendedora, na época você ainda nem era empreendedora, trabalhava num emprego com horário. A full time. E como que é agora essa sua relação do trabalho com a maternidade? Assim, né? O que acontece? Eu acho que na época foi minha primeira filha, né? Só tenho uma também, só tenho ela. Mas naquele momento, a minha cabeça, tipo, tem uma frase de um psicólogo, é um psicanalista acho que ele não é americano, ele é londrino, o Winnicott, que ele diz que a maternidade, algo assim, não sei exatamente a frase, mas é algo assim, que a gente vai aprendendo a ser mãe. A gente não nasce mãe, né? Mas assim, na minha fantasia, digamos assim, né? Quando o bebê nasce, naturalmente, pá, nasce uma mãe, né? E eu acho que essa fantasia foi totalmente desconstruída, foi por água abaixo. E aí, com o tempo, eu acho que é tipo assim, a gente às vezes precisa, a dor faz parte da vida, né? Hoje eu entendo ela dessa forma. E eu fui entendendo o que aquela dor significou, né? Então eu fui aprendendo, digamos, a ser mãe da minha forma. A Liz me ensina todos os dias a ser mãe. E eu talvez ensine ela todos os dias a ser um ser humano, né? E é uma troca. E é contínuo. E aí, quando a gente foi começando, eu comecei a entender dessa forma, eu acho que eu comecei também a ver. Eu também sempre digo uma outra coisa, que na vida o ideal é que a gente tende a ser 8 ou 80, né? E aí na maternidade, principalmente, nossa, tem que estar 100% dedicada a ser mãe, senão eu sinto culpa porque eu estou trabalhando, eu sinto culpa porque eu estou fazendo isso. E aí eu comecei a entender que, ok, tem dias que eu vou dar 50, que é raro, que é muito difícil a gente dar 50 para ser muito certo para qualquer coisa. Tem dias que eu vou dar 80 para minha filha, 20 para o meu trabalho. Tem dia que eu vou dar 90 para o meu trabalho, 10 para minha filha. E assim vai. E que eu vou tentando equilibrar. Ou é valoroso para mim o meu trabalho, é valoroso para mim ser uma boa mãe. Então, bora equilibrando. Sim. Não é 8 nem 80, sabe? Eu acho que dentro desse processo foi a minha forma de conseguir lidar. Foi através do equilíbrio. E de alguma forma hoje eu me sinto, tipo, é uma área da minha vida, digamos, que eu me sinto tranquila. Sim. E aí eu fui conseguindo equilibrar e fui me sentindo mais satisfeita, foi mais prazeroso para mim. Encontrou a leveza, né? Acho que é muito importante encontrar essa leveza na maternidade, que as pessoas não encontram. As pessoas às vezes têm... Porque foi muito mudou muito a vida. É porque a vida faz assim, eu acho que a maternidade, a vida faz um 360, tu já passou por isso, né? A gente muda, o nosso corpo muda, o nosso cérebro, cientificamente foi comprovado que mudou. Muda, a nossa vida muda completamente. A nossa rotina muda, nossas prioridades mudam. Mas minha filha me mudou muito. E eu talvez não estaria aqui se não fosse a minha filha, entende? Mas também foi muito desafiador.
E aí, o que eu entendo hoje? A minha forma de lidar, que foi o que tu perguntou, não é igual para todos, mas foi um equilíbrio. E também foi entender isso que o Winnicott falou tão bem, que é tipo assim, a gente vai aprendendo a ser mãe, tipo, é um processo, sabe? Não é tipo, nasceu a Sim. criança, vem mãe, né? Nasce um filho, nasce uma mãe. Mãe, né? Não, você Não. vai aprendendo. E esse filho também vai aprendendo a ser humano, né? Sim. E assim, é isso. E a gente vai. A gente está fazendo um ótimo trabalho. Agora a gente faz melhor, né? Sim. Agora é o momento de você vender seu peixe. Conta aí onde as pessoas te acham, o seu site. As pessoas podem me encontrar na Universidade do Porto. Eu sou funcionária pública da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Eu trabalho com 2 professores maravilhosos, que é o professor José Silva Cardoso e o professor Carlos Vaz. Também podem me encontrar na SL Saúde, que uma das donas é a Elsa Louro, nossa psicóloga e amiga. Aliás, agradecimento especial a Elsa, que cede o espaço físico aqui, né? E podem me encontrar também nas minhas redes sociais, Bruna Derzi, _psicologia, ou no site brunaderzipsicologia.com. E aí é só falar comigo, perguntar como é que eu posso ajudar, que lá estou eu. Online e presencial. Tá ótimo. Obrigada, Bruna. Vamos fazer um brinde aqui. Um brinde, amiga. Foi ótimo o nosso bate-papo. Foi mais ótimo. uma vez. Mais Se deixar, vez. a gente fica aqui. A gente vai ficar conversando o dia todo. A gente é assim, né? Gente, então, olha, assina o canal, se inscreve, que tem muita entrevista meu sonho era falar isso. Como é que fala isso, gente? Peraí. Ó, vamos assistir todos os episódios. Assiste, como ensina. Assiste os episódios. Assina o canal. Assina o canal. Segue no negócio Spotify. que o pessoal faz assim. Clica aqui no sininho. Assina o canal. Clica aqui no sininho, né? Isso. Tem uma coisa assim. Eu falei, não, pronto. Agora vamos dar nosso brinde. Tchau, até a próxima.